Vamos começar os temas falando sobre doença e cura e tratamentos. Para começarmos, vamos primeiramente falar sobre a doença. Para falar sobre doença, devemos todos entender, ter certeza em nossos corações, até porque hoje em dia já é uma coisa que devemos ter certeza. Existem muitas explicações e muitos fatos que provam. Mas, primeiramente, vamos falar de um fato bíblico que já prova a reencarnação. Eu sei que muitos vão contestar, vão ter várias justificativas e explicações para defender qualquer ponto de vista deles, qualquer interesse, mas, independente desses justificarem, se esses mesmos olharem, prestarem atenção, verão lá a reencarnação. Então, para entendermos sobre doença, devemos entender sobre reencarnação. Vamos lá. Na Bíblia consta que Elias decapitou algumas pessoas. Isso no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, João Batista é decapitado. E Jesus diz que João Batista é Elias. Jesus afirma: se querem saber, ele é o Elias. Isso prova para todos nós que João era a reencarnação de Elias. E por ter matado pessoas, decapitado, hoje, como João, também morreu decapitado. Somente uma prova para aqueles que não acreditam. Mas vamos continuar. Nós reencarnamos, ou seja, vivemos hoje num corpo com a personalidade atual. E em outra vida seremos a mesma pessoa, ou seja, o mesmo espírito, com outro corpo, mas com a continuação dessa mesma personalidade. Veja, não teremos personalidade diferente. Teremos outro nome e outro corpo, mas a personalidade é a mesma. Então tá. Nascemos espiritualmente para crescer, evoluir. Estando embaixo, um dia chegaremos em cima, cada vez mais perto de Deus. Enquanto crescemos, erramos, ou seja, pecamos. Esses pecados criam doenças em nós. Esses pecados são energias negativas criadas por nós mesmos que vão se acumulando e desencadeando
certas doenças no nosso corpo físico. Primeiro, essas energias se acumulam no plano espiritual, na nossa alma, e vão se acumulando, até se materializar e se transformarem nessa ou naquela doença, com a intenção de ser expulsa essa energia negativa. Quer dizer que a doença física é uma tentativa do próprio espírito expulsar o mal de si mesmo. Espero que todos tenham entendido. Então, se você, em uma vida, foi uma pessoa muito rancorosa, com raiva, dava patada em todo mundo, vamos dizer assim, e você persistiu nesse sentimento, nessa emoção, nesse pensamento, durante a sua vida toda, até a sua morte, na outra vida você vai trazer sequelas dessas energias, que vão desencadear alguma doença que você poderá nascer já com a doença ou desencadear a doença no meio da vida. Hoje em dia é fácil entender as doenças psicossomáticas. Ou seja, pessoas muito ansiosas desenvolvem gastrite, úlcera, problemas de intestino, né? Um exemplo. Pessoas muito travadas podem desenvolver problemas nas juntas. Outro exemplo. Isso tudo é espiritual que desencadeou para o físico. Então vejamos que tudo é espiritual. A ciência, por não conhecer esse lado espiritual, buscará soluções, respostas na alimentação, na qualidade de vida, se faz ou se não faz exercício. Dizemos que tudo isso influencia sim, mas a causa primária é o espírito. Por isso que Jesus, quando curava, ele falava: vá e não peques mais, para que nada pior vos aconteça. Né? Tem essa passagem de Jesus. Ou seja, com aquilo ali, para quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver, vai entender que Jesus quis dizer que o pecado cria a doença. Outra coisa, quando Jesus curava, ele falava: sejam perdoados os seus pecados, mostrando que o pecado fazia com que a pessoa estivesse doente. Vamos entender o que é pecado? Pecado é tudo o que é contrário à lei de Deus. E lá na Bíblia também, que Jesus ensinou qual é a lei maior? A lei maior é o amor. Ou seja, Deus é amor, Deus é luz, onde a luz não há trevas. Tudo o que é contrário ao amor vem das trevas. Logo, tudo o que é a favor do amor, ou tudo o que é com amor, vai cada vez te aproximando mais da fonte criadora, que é o Pai, que é Deus. E cada vez mais próximo, mais saudável, espiritualmente e fisicamente, a pessoa se torna. A ciência irá querer explicar por questões genéticas, questões de alimentação, de exercício,
de clima, mas, como disse, tudo isso influencia sim, mas a causa primária vem do espírito. Ora, você não pode pagar pelo pecado do seu pai. Se isso acontecesse, seria injustiça de Deus. Se isso acontecer hoje, você mesmo vai achar injustiça se uma outra pessoa pagar pela outra. Ora, se nós que somos pequenos achamos isso injustiça, imagina Deus. Deus nunca ia fazer um pagar pelo outro. Então, quando nasce alguém com um problema na família, é porque esse alguém está reencarnando com o problema. Vamos dizer, se hoje eu tenho pecado, aí eu morro. Vamos dizer que dentro desta mesma família, dentro da minha mesma família, na terceira ou quarta geração, eu mesmo vou nascer com um problema que eu desencadeei. Ou seja, eu mesmo vou ser meu bisneto, meu tataraneto. Entendem? Nós retornamos, sim. E todas as doenças vêm do pecado, vêm do erro. Por isso é muito importante olharmos para dentro de nós mesmos, identificarmos os nossos defeitos e trocarmos defeitos por virtudes, acompanhando os ensinamentos do Cristo Jesus. Vocês podem perguntar, e os vírus e as bactérias não são do meio externo e entram no meio interno do ser humano, provocando doenças? A resposta será sim. Elas são do meio externo e entram no meio interno. Só que elas só se alojam, elas só ganham poder se sintonizarem com o pecado da pessoa. Se você é uma pessoa sem pecado, qualquer vírus, qualquer bactéria pode entrar em você que ela não vai causar dano nenhum. Agora, se você tem pecado, essa bactéria, que já é negativa, vai sintonizar-se com o seu pecado e aí se desencadeará várias coisas provocando a doença em si. Mas e os acidentes que acontecem durante a vida e deixam as pessoas doentes de cama? Sim, os acidentes são externos, mas estava escrito que a pessoa tinha que passar por determinado acidente. Se essa pessoa se modificasse, se melhorasse e arrancasse de dentro de si alguns pecados, ou o acidente seria menor, ou ela nem passaria pelo acidente. Então, gente, prestemos atenção. O pecado cria a doença. Se vemos crianças nascendo com essa ou com aquela doença, saibamos que são almas que pecaram e hoje estão resgatando, se reeducando. Não é punição de Deus. É oportunidade de reeducação. É momento para aquela pessoa que passa por esse problema meditar e mudar seu coração diante da vida. É reeducação, não é punição, porque não foi Deus que criou.
é a própria pessoa quem cria. Exemplo, se você rouba hoje, então você usa a sua mão esquerda para roubar. Cada vez que você rouba, você vai acumulando energia negativa nessa mão esquerda. E você vai danificando o seu corpo espiritual. E aí você morreu. Em outra vida, você já nasce com problema na mão esquerda porque você danificou o molde, que é o corpo espiritual. E por aí vai. Vários sentimentos, pensamentos e emoções estão ligados com várias células e órgãos do corpo. A depender do seu nível de sentimento e pensamento e emoção, hoje, negativo, você pode prejudicar o corpo espiritual na mesma área, fazendo com que você mesmo nasça com a doença em outra vida. Ou seja, não foi Deus quem pôs, foi você quem criou. Sejamos responsáveis por nós mesmos. Modifiquemos agora, para não ser pior mais tarde. Ou seja, não voltemos a pecar, para que nada pior nos aconteça. Então, para podermos falar de cura, falamos agora de doença. Na continuidade, iremos falar em outras séries dos meios de cura ou de tratamentos, porque nem tudo terá cura. Muita paz a todos.